Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que mostra claramente que a boa fé e a boa ciência sempre andaram juntas, andam juntas e provavelmente continuarão a andar juntas. A boa fé que mostra que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida, os fez prontos. E a boa ciência que confirma essa tese na química, na física, na biologia, na cosmologia. Esse programa tem convidado professores, pesquisadores, autodidatas, homens e mulheres que, com boa ciência, têm comprovado a tese que um grande Deus fez tudo pronto pelo poder único e exclusivo de sua palavra. Como é bom entendermos que a nossa fé é racional, que nós temos, de fato, evidências para dar razão da nossa esperança, não é assim? Como é bom percebermos que não temos que fazer compromissos com ciência de homens, com o naturalismo, com o Big Bang, que pegou nada para nada, por nada, e do nada, bum, fez todas as coisas. Que não somos, na realidade, amebas evoluídas, que nascemos naquela sopa ácida, escaldante, venenosa. Que há evidências claras, cristalinas, de que fomos feitos prontos por um grande Deus. Que, de fato, inclusive, a Bíblia tem razão, a ciência da Bíblia tem razão, quando nos diz que ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi formado. E que, de fato, na ciência encontraríamos sinais claros, indesculpáveis dos seus atributos, da sua obra. E nesse programa, os grandes que temos trazido aqui, entrevistado, têm confirmado essa tese com ciência de primeiríssima qualidade. Você tem acompanhado com filosofia de primeira qualidade, com teologia de primeira qualidade. E hoje, obviamente, não será diferente. Temos um grande especialista. Ele não é formado em uma área específica, mas é um autodidata, um craque, tem acompanhado a sua carreira. Ele tem se especializado de uma forma extraordinária em ciência, em bioquímica, em biologia. Tem feito debates fantásticos com inclusive pessoas que não têm a mesma percepção, que não creem nesse designer, nesse Deus. E nesses embates ele tem se saído extremamente bem, porque apresenta a verdade dos fatos, da bioquímica, da biologia. Então quem será? Você deve estar curioso para saber. O nosso entrevistado hoje é o Otângelo Grasso. Otângelo, um privilégio imenso ter você aqui no Fé e Ciência. Seja muito, muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. É um grande privilégio estar aqui nesse programa com você, podermos contemplar a criação magnífica desse Deus maravilhoso, daquilo que ele tem feito na bioquímica, na biologia, e como nós podemos confirmar aquilo que está em Romanos 1, 19 a 22, que a criação ela aponta para esse grande Criador. Então, ninguém é excusável para negar a sua existência. E nós estamos aqui juntos hoje, nesse programa, para poder dar uma olhadinha nessas evidências e demonstrar o quão magnífico que é a sua criação, qual é a genialidade com que ele tem feito tudo isso, que permite nós estarmos aqui vivos e podermos contemplar tudo isso. Mas, Otângelo, nós sempre começamos o nosso Fé e Ciência, quase sempre, às vezes eu até esqueço, mas quase sempre começamos o Fé e Ciência apresentando o convidado, o entrevistado. Otângelo, essa sessão é o Otângelo pelo Otângelo. Eu queria que você contasse aí para todos que estão nos assistindo, ao vivo agora, na quarta-feira, mas também depois no IPP Play, na IPP TV, o canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros no YouTube, temos lá toda a playlist dos programas, e o seu ficará lá também. Um pouco de você, olha, onde você nasceu, parece que a gente percebeu um pequeno sotaque. O que você faz no Brasil?
Como que você já nasceu com essa percepção de que tudo foi feito por um grande Deus? Ou você foi, durante a sua vida, você teve essa percepção? Como é que você se tornou aí um estudioso ferrenho de bioquímica, de biologia, para defender o design inteligente ou defender a percepção que você tem que esse designer é Deus? Otângelo pelo Otângelo, como seria? Veja, Marcos, eu nasci, fui criado na Suíça. Meus pais são italianos, eles emigraram para a Suíça no pós-guerra, nos anos 50. E eu fui criado na Suíça, me formei em desenho industrial e com adolescência, com 15, 16 anos, eu entrei numa depressão, comecei a questionar certas coisas e essa situação me levou a buscar a Deus e dizer: Deus, se tu existes, eu quero te conhecer. Naquela época eu comecei a ler a Bíblia e depois um colega de trabalho me convidou para ir para uma igreja evangélica. Fui, lá me explicaram o evangelho. Naquela época eu ainda era católico, não tinha ainda um entendimento do que significava a cruz do Calvário, por que Jesus efetivamente morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então eles me explicaram isso e eu disse: não, esse Deus eu quero ele para mim. Então, em 1984, aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E a primeira coisa que eu fiz já naquela época, quando tinha evangelismo, eu saía na rua junto com os irmãos da igreja para evangelizarmos, para alcançarmos pessoas, entrarmos no diálogo sobre a nossa fé. E isso sempre tem sido o meu foco. Depois, ao longo dos anos, quando chegou a internet, comecei a ter diálogo com ateus em salas de bate-papo, depois vieram os fóruns, na internet depois veio o Facebook. Então, esse constante diálogo sempre me trouxe perguntas às quais eu tinha que encontrar respostas e, assim, começando aos pouquinhos a estudar biologia, bioquímica. Então, isso, na verdade, começou cada vez mais a fazer com que eu me envolvesse com essas perguntas. Depois comecei a ter acesso a livros sobre bioquímica, a artigos científicos. Então foi um processo, Marcos. E aos pouquinhos eu cheguei aonde eu estou hoje. Hoje eu tenho uma livraria virtual, em português, em inglês também, onde coleciono informações sobre esses assuntos científicos, tanto também filosofia, teologia, origem da vida, evolução, todos esses assuntos. E eu tento dar uma visão que não é restringida apenas ao naturalismo. Como você bem sabe, a ciência hoje ela se baseia na metodologia da filosofia naturalista, ou seja, você tem que começar com a natureza, tem que terminar com a natureza. Então Deus nunca entra no quadro como uma explicação das nossas origens. E como eu não trabalho na ciência, eu não sou obrigado ou seja, a ficar apenas a dar respostas que estão baseadas em explicações naturais. Eu posso permitir que a evidência ela leva para onde for. E o que eu tenho visto é que, principalmente no nível bioquímico e químico, nós vemos as impressões divinas de uma forma magnífica, principalmente na célula. E nós evidenciamos isso quando as questões são principalmente em relação à origem da vida, que é um assunto que entraremos um pouquinho hoje à noite na minha apresentação. Magnífico, Otângelo. E você esteve conosco também, acho que em Fortaleza, no TDI Fortaleza. Eu acho que mais um, que eu não me lembro bem, ou foi só no TDI Fortaleza, deu uma palestra incrível lá. Estivemos juntos no TDI Fortaleza. Conta um pouco da sua experiência nesse congresso. Não, foi uma experiência super magnífica poder estar com você e com os outros inteligentistas, né, e poder ouvir as palestras deles, poder apresentar a minha. E eu sei que estive antes em palestras em São Paulo também, que eu presenciei, também quando esteve o Berre, quando estiveram outros desse pessoal do Discovery Institute, né? Então, eu sei que você é um grande promotor e está à frente do design inteligente aqui no Brasil e eu acredito que
o design inteligente realmente tem vamos dizer assim, popularizado em função desse grande trabalho que você, principalmente, está exercendo aqui nesse país. Ô, Tângelo, você falou de um link aí, de um site onde você tem todos esse material. Nós vamos colocar aqui, você vai mandar para mim, na edição do programa vai aparecer. Já está aparecendo aí, né? Vamos, pela fé, imaginar, né? Nós estamos gravando o programa, mas está aparecendo aí. Você me manda seu link, todo o material que você achar interessante, que tiver disponível para o pessoal acessar na internet. O Tângelo é um craque, olha, o que ele conhece é magnífico sobre bioquímica, os processos, as maquinarias. Palestra que ele deu lá em Fortaleza, fiquei impressionadíssimo de ver como que o Tângelo absorveu uma bioquímica e como é que ele usa essa ciência para defender a percepção clara que todos temos de que, de fato, uma mente inteligentíssima que eu acho que tenho certeza, eu e o Otângelo, muitos do que nos assistem, também entende que foi Deus, o Deus bíblico, que tudo fez. Otângelo, eu queria agora passar para a sua palestra. Nós combinamos aqui, vou te dar uns minutinhos, para que você apresente seus argumentos a favor desse designer, desse grande Deus que nós interpretamos à luz da palavra. O título é esse, A Vida. Será que ganhamos na loteria? Ganhamos na loteria cósmica? O título é bastante, traz bastante curioso. Ele nos faz pensar que loteria cósmica seria essa? Que vida... por que você sugeriu esse título? Vamos começar a apresentação. Queria que você começasse explicando o título. Loteria Cósmica para a Vida? O que seria isso, Tângelo? Nós sabemos que a evolução ela é explicada pela seleção natural. E quando nós entramos em um debate, um diálogo com ateus, eles sempre trazem esse argumento. Mas tudo é explicado pela evolução. Mas quando você foge da biologia e você entra na bioquímica e na química e na física e na astronomia, você não tem mais seleção natural. Então, nós sabemos que o universo é justamente ajustado, sabemos que para você ter as moléculas básicas para a vida começar, são moléculas muito específicas, complexas, e elas precisam ser selecionadas. E se Deus não foi aquele que fez e selecionou, então, o que foi? Eu acredito que não existe nenhuma outra alternativa a não ser um designer inteligente que fez essa seleção. Então, eu acredito que nós não somos o fruto do acaso, mas nós ganhamos na loteria cósmica porque há um designer inteligente que fez tudo isso que está ao nosso redor. Então, olha, tá contigo agora, Otângelo. Nós já temos os seus slides aqui prontos. Toda vez que você precisar de um novo, você me pede. Fala assim, próximo, tô passando. E queremos ouvi-lo. Estamos extremamente ansiosos. Gente, vai ser um show. Se prepara. A bioquímica, a lógica do Otângelo. Sem dúvida, quando ouvimos os fatos, os dados tão bem apresentados, como ele fará, eu já o conheço. Ficamos mais ainda indesculpáveis. Então, se você... é uma advertência, né? Se você não quer admitir, né, que foi uma mente inteligente que fez todas as coisas, desligue a sua TV, desligue a internet. O ministério aí, né, adverte. Mas se você quer seguir as evidências, continue aqui com o Otângelo. Otângelo, está com você. Pronto, primeiro slide. Ganhamos na loteria cósmica. O próximo, por favor. A minha profissão é desenhista e projetista de máquinas industriais. O próximo. Agora, vamos supor que alguém lhe apresenta o desenho técnico de uma impressora 3D. Próximo. E depois você vê uma fábrica que constrói impressoras 3D. Próximo.
E depois lhe mostra a impressora 3D pronta. Próximo. A pergunta agora é: a origem do projeto para construir a impressora 3D e a fábrica que constrói as impressoras e os produtos desse processo de fabricação em si, as impressoras 3D, são melhor explicadas mediante a ação de uma inteligência, de forças aleatórias não guiadas, de necessidade física, ou você se sente justificado em dizer, não sei. Próxima. Se você escolheu a opção A, você está correto. Por experiência própria, sabemos que, como seres inteligentes, sabemos criar um desenho industrial e fábricas que constroem objetos complexos em base desse desenho industrial. Próxima. William Herschel, um cientista inglês, disse: se a analogia de dois fenômenos for muito próxima e marcante, enquanto ao mesmo tempo a causa de um for muito óbvia, dificilmente será possível recusar a ação de uma causa análoga no outro, embora não tão óbvia em si. Próxima. Na natureza também temos impressoras 3D em escala nano. Polirribossomas são nanoimpressoras 3D moleculares que orquestram a montagem de partículas de Wolf. Próxima. Essas partículas são como táxis que transportam moléculas dentro da célula de um local para outro. Próxima. Ou seja, temos impressoras 3D no mundo macro e no mundo micro. Próxima. Os ribossomos têm funções mais complexas do que praticamente qualquer outra enzima. Portanto, não é de surpreender que os ribossomos tenham uma estrutura única e mais complicada que está presente em todos os organismos. Próxima. O menor ribossomo citoplásmico conhecido é encontrado em células procarióticas. Esses ribossomos contêm mais de 4.000 nucleotídeos de RNA e mais de 50 proteínas. Próximo. O último ancestral comum, universal de todas as células, possuía um ribossomo funcional. Isso significa que a origem do ribossomo é um problema referente à origem da vida. Tanto que a evolução depende de um sistema de replicação de DNA desenvolvido. Enquanto o problema da origem da vida é um problema químico, portanto, a origem do ribossoma não pode ser explicada por seleção natural. Ela simplesmente não existia no mundo prebiótico. Wilhelm Hock, professor de química orgânica, disse, pressupondo o naturalismo e excluindo Deus, a vida surgiu espontaneamente da automontagem ou organização espontânea dos produtos orgânicos das reações, ocorrendo em misturas complexas de moléculas formadas abioticamente a partir de precursores simples e sequências de reações. Ou seja, evolução nessa fase não estava envolvida. Próximo. George Church, um químico americano, disse: se eu fosse um defensor do design inteligente, é nisso que eu focaria. Como surgiu o ribossomo? Ele pode traduzir o DNA de 3 nucleotídeos para um aminoácido. Isso é realmente maravilhoso. Próximo. Otângelo, olha, você está falando dos ribossomos aí, né? Maravilha, mas eu não aguentei aqui de ansiedade de comentar, né? Nós estamos fazendo aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, viu, gente? Temos um laboratório de pesquisa em design inteligente e estamos com um projeto aqui, investigando a origem dos ribossomos. Fizemos um levantamento bibliográfico imenso de toda a literatura, procurando ver como que a ciência tem explicado a evolução de uma máquina fantástica dessa, né, Otângelo? O pior, né, que você vai perceber que essa máquina é formada de proteínas e RNA.
E uma estrutura extremamente complexa, absolutamente improvável, como você está mostrando hoje aqui. E as pesquisas que fizemos, Otângelo, varremos a literatura, não encontramos sequer uma explicação, sequer razoável, de como que essas estruturas surgiram. Não sei se você tem pesquisado essa história também de como os ribossomos evoluíram. Quais seriam as propostas da evolução de ribossomos? Você tem lido sobre isso? Tenho, inclusive na sequência da minha apresentação eu vou dar a última proposta, que é o mundo peptídeo, ou seja, de RNA que de alguma forma se juntou a pequenas sequências de aminoácidos e depois, em base disso, de alguma forma, e aí um grande leque, um buraco assim de explicação, mas de alguma forma se chegou a essa máquina extraordinária que é o ribossoma. Mais uma explicação consistente assim da trajetória desses peptídeos RNA até o ribossomo. Existe um buraco explicativo imenso, que não pode ser atravessado, acredito. Então, no próximo slide, né? Você quer que... Vamos continuar, né? Ótimo, você tem uma dessas explicações. Eu chamo de desesperações, viu, Otângelo? Explicações desesperadas. É isso mesmo. Pronto, vamos lá, o próximo. Está aí já. Uma única célula de fígado humano contém 1 milhão de ribossomos. Visto que o ribossomo é análogo a uma impressora 3D, mas muito mais sofisticado e complexo, não é justificado em concluir que um ser muito mais inteligente que nós o inventou. Próximo. A fábrica é sempre mais complexa que o produto que produz. A montagem do ribossomo é um processo extremamente complicado. Próxima. Precisa de mais de 200... Otângelo, vou fazer um break aqui. Essa é a fábrica de produção do ribossomo? Tudo isso daí? O que são? São seções da fábrica, compartimentos? Explica um pouquinho para o pessoal aí o que cada uma desses quadradinhos significa. Porque o pessoal está olhando esse monte de figurinha aí, está vendo que é extremamente complexo. Mas é mais complexo do que parece ainda, não é? A ciência ainda está longe de explicar toda essa sequência de como a célula monta o ribossomo para se tornar essa fábrica de tradução. Mas o que é interessante, Marcos, é que existem dentro da célula eucariótica compartimentos, um se chama nucleolos, que é literalmente uma fábrica que faz outras máquinas que constroem partes do ribossomo. Ok? Digo isso mais uma vez. Existem compartimentos dentro da célula eucariótica, uma é nucleolos, ela constrói uma máquina complexa que constrói outras máquinas, e essas máquinas constroem as partes do ribossomo. E uma vez que essas partes são construídas, elas são checadas se elas são funcionais, se elas foram construídas de uma forma correta. E se não foram construídas de forma correta, são descartadas. Mas se foram checadas e construídas de forma correta, elas seguem para depois ser montado o próprio ribossoma, para depois poder começar a funcionar. E são mais de 50 proteínas, 50 peças, subunidades do ribossoma, são quase 80 ribonucleotídeos, que o RNA, o ribossômico, que faz parte dessa máquina, que precisam ser juntadas de uma forma correta para depois poder se tornar funcional. E temos outras peças, como tRNA, como o aminoácido tRNA sintetase. O próprio ribossoma tem 13 separados mecanismos de checagem de erro e de descarte, se no caso um aminoácido errado foi incorporado na sequência do polímero, né, que constrói as proteínas. Ou seja, temos máquinas dentro do ribossomo que
controlam se o produto do ribossoma está nos conformes. E se não estiver, ele é descartado. E lembrando, tudo isso, toda essa maquinária, ela não pode ser explicada por meio de mecanismos evolutivos, porque nós estamos falando de uma máquina que precisa já estar 100% operacional e funcionando quando a vida começa. Ou seja, a vida ela depende do ribossomo. Então, o ribossomo não pode ser explicado por meio evolutivo. E quando não se tem evolução, você tem o quê? Chance, o acaso, boa sorte. Aí você tem que pensar, será que a boa sorte tem toda essa força de inventar uma máquina tão extraordinária, que é mais complexa do que qualquer máquina que o ser humano, com toda a sua inteligência, foi capaz de construir? De pronto, de vez, né? Bum, surgiu. Isso se chama mágica, na minha interpretação, né, Otângelo? Otângelo, então são máquinas que constroem máquinas para construir uma máquina, porque são 3 máquinas. O ribossomo, não sei se todo mundo sabe ou percebeu na palestra, na introdução do Otângelo, é aquela máquina de tricotar proteínas, 2 mãozinhas, não são 2 mãozinhas que ficam tricotando as 2 nossas proteínas numa velocidade frenética. E proteína é o fio da vida, que nos molda, é como um nylon que faz todos os tecidos da vida. Máquinas que produzem, no final, a grande máquina da vida. É isso que você está tentando nos apresentar com esses quadrinhos todos aí, Otângelo? Exatamente. E como você falou, na velocidade do ribossoma, ela tem uma velocidade de juntar 15 aminoácidos por segundo. E você sabe que 3 nucleotídeos, um códon, é atribuído a um aminoácido. Ou seja, entram 45 nucleotídeos dentro do ribossoma por segundo, que depois juntam 15 aminoácidos e fazem a conexão de um aminoácido a outro para depois formar das partes das proteínas, porque às vezes tem 3, 4 strands, não sei em português como fala, que junta para depois montar a máquina molecular, a proteína, né? Otângelo, o Rodolfo Paiva, no 2º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, no ano passado, disse que os ribossomos têm uma eficiência maior que 9 noves. É 99,999999, vai lá, de noves de eficiência. É isso mesmo? Você confirma? Você tem estudado? A eficiência dessa máquina? A Toyota, nos melhores dias, diziam que era uma eficiência de 5 noves. Essa máquina tem uma eficiência muito maior, ordens de grandeza maior do que a Toyota nos seus melhores dias. É assim mesmo, Otângela? A verdade, Marcos, é que se nós estamos falando em eficiência, nós estamos falando em quantas mutações que acontecem numa célula por X nucleotídeos transcritos e traduzidos, né? E, na verdade, essa eficiência ela começa no DNA, que nós já lá temos sistemas de reparos. Depois da transcrição, temos também sistemas de reconhecimento de erro e de reparos. E, como eu disse anteriormente, no ribossoma tem 13 sistemas individuais de checagem de erro e de reparo. E em 10 bilhões de nucleotídeos que são processados, apenas um é uma mutação. Ou seja, na verdade, esse sistema, se não estivesse já pronto desde o início, as mutações seriam tão frequentes que a célula não seria capaz de construir proteínas funcionais. Então, todo esse sistema de reconhecimento de erro e de conserto, ele tem que estar pronto na hora que a vida começar. Então, efetivamente, eu acho que seria mais do que 99,9% de eficiência
de reconhecimento de erro e de reparo. É uma coisa absolutamente incrível. O Rodolfo Paiva disse que eram 9 noves. Então é 99,9999999% de eficiência. Se eu falei os 9 noves. Maior que. É assim, é a coisa absurda. Em 10 bilhões. Não tem máquina nenhuma conhecida que teria um errinho só em 10 bilhões. Uma eficiência sobrenatural, com certeza. Mas vamos para o próximo, Otângelo? Vamos lá. Sim, o que é que nós temos aqui? Precisa-se mais de 200 outras proteínas não ribossomais e que requerem os esforços conjuntos de mais de 200 fatores de ação que auxiliam na montagem, maturação e transporte intracelular de subunidades ribossômicas. Próximo. Isso torna a maquinária de montagem do ribossomo muito mais complexo do que o próprio ribossomo. Compreender a biogênese do ribossomo é provavelmente uma das tarefas mais desafiadoras intelectualmente. Próximo. A biogênese do ribossomo representa o processo de várias etapas, mais dispendioso, complexo e afinado que a célula deve realizar. Portanto, é um dos mais intrinsecamente regulamentados e controlados. No caso de eucariotos, o processo envolve a participação de todas as 3 polimerases RNA, que transcrevem o DNA para o RNA, e 79 proteínas ribossomais, e bem mais de 200 proteínas helicases, fatores de splicing e proteínas chaperonas, e espécies de RNA não codificante. O processo se inicia nos nucleolos e é seguido passo a passo com rodadas sequenciais de montagem e modificação dos complexos de ribonucleoproteínas e maturação. E depois migram dos nucleolos para o nucleoplasma e finalmente para o citoplasma, onde ocorre a montagem final e a maturação. Mutações em qualquer uma das proteínas necessárias ou alterações em praticamente qualquer uma das etapas de maturação podem resultar em consequências desastrosas para o organismo. Assim, a biogênese do ribossomo é altamente regulada, com diversos pontos de verificação para limitar a produção de ribossomos alterados. Próximo. Otângelo, vou fazer mais um breakzinho aqui que eu também não resisti a interferir nesse ponto. Otângelo, o que você está querendo dizer é que o sistema é extremamente complexo, tem milhares e milhares e milhares de peças envolvidas e o pior, tem controle de qualidade, é isso que você quis dizer? Há um controle de qualidade para checar a qualidade de todas essas partes e essas peças? Exatamente. Antes que o ribossoma é montado na montagem final, cada uma das pecinhas das 50 proteínas e dos ribonucleotídeos que fazem parte, quando elas saem da produção da fábrica, essas peças são checadas e se elas não estiverem dobradas nos conformes como deve ser, então a peça é descartada e produzida novamente. E se repete o ciclo até que se tiver uma peça que é funcional. E só depois que ela estiver checada e estiver funcional, ela vai ser processada e inserida na montagem final do ribossomo. E isso tudo depende de sinais, ou seja, de informação. Todo é um sistema que é em base de informação, de sinais internos que fazem toda essa checagem. Mas, Otângelo, outra pergunta então. Veja bem, a gente assiste esses programas por aí, né? O meu filho gosta muito de assistir como são feitas as coisas. Às vezes eu assisto um ou outro. Outro dia eu estava vendo lá uma Ferrari. Eu falei, vou assistir esse daqui que eu quero saber como é que uma Ferrari é montada. Aí tem toda a engenharia alemã, né, extremamente rigorosa e tudo mais. Mas pelo que você está me falando, montar um ribossomo é ordens e ordens e ordens de grandeza, mais complexo, mais sofisticado, dá muito mais trabalho, tem muito mais peça, tem muito mais checagem do que montar uma Ferrari.
Um ribossomo, então, seria ordens e ordens e ordens de grandeza mais importante, mais complexo, mais sofisticado do que uma Ferrari, ou eu estou enganado? Absolutamente, você está certo, Marcos. O ribossoma é a proteína a mais complexa que existe na vida. E aqui nós temos um paradoxo, ou seja, se nós acreditamos na narrativa evolutiva, tudo começa no simples e vai para o complexo. Então nós deveríamos esperar de encontrar na origem da vida sistemas relativamente básicos, simples, e depois, no final da trajetória da evolução, deveríamos encontrar sistemas ultra sofisticadamente complexos. Mas aqui nós vemos que até antes da vida começar, temos os sistemas mais complexos que são encontrados na vida. E o ribossoma é um exemplo formidável em relação a isso. E como eu sou um desenhista industrial, isso, a minha profissão me ajudou a entender isso, porque eu preciso primeiro sentar na mesa, desenhar as partes individuais de uma máquina, saber como elas são montadas, como elas podem depois, no final, ser montadas e interagir de uma forma funcional, para depois ter uma máquina funcional que faz um produto que tem um sentido, que tem uma função. E é exatamente isso que nós vemos no ribossoma, que ela equivale, ela é analógica a uma máquina como nós, seres humanos, a construímos. Começa com as partes individuais, sabendo como ela tem que ser montada no final para depois ter uma função. Mas, ô Tângelo, outra pergunta que não quer calar aqui de jeito nenhum. Lá na produção da Ferrari, tem os alemães. Tem um monte de alemão trabalhando lá que eu vi no filme. É alemão trabalhando, apesar de ter sistemas lá robotizados, algumas partes são feitas por robôs, é muita mente inteligente lá, vários funcionários, engenheiros, pessoas na qualidade técnica. O cara vai no final, fica checando para ver se funciona. No final ele dá uma volta com a Ferrari, para a Ferrari ver se não tem nenhum problema. Muitas vezes tem que trazer de volta. Todo um detalhamento. Não, como é que isso acontece na vida? Tem os alemães na vida também para tomar conta desse processo? Ou é tudo espontâneo, né? Automatizado? As peças se encaixam sozinhas ou alguém fica lá encaixando? É isso que é uma coisa que é realmente fantástica, que nós estamos falando aqui de um sistema que não precisa absolutamente de nenhuma inteligência externa, porque tudo isso já é pré-programado, ou seja, tudo acontece de uma forma 100% robotizada, não existe inteligência que vai lá toda hora para intervir no processo, tudo é pré-programado, ou seja, imagina se nós tivéssemos condições de construir fábricas que não precisam mais de intervenção humana nenhuma, que tudo aconteceria 100% de forma robotizada e automática. Nós estamos longe ainda de chegar a esse nível de tecnologia. E eu não sei se você conhece um bioquímico que chama Eugene Koonin. Ele é muito famoso e ele tem escrito livros, ele é um craque mesmo na bioquímica. E veja que bonito o que ele escreveu em relação ao ribossomo. Vou ler aqui. Quebrar a evolução do sistema de tradução em etapas incrementais, cada uma associada a uma vantagem seletiva biologicamente plausível, é extremamente difícil, mesmo dentro de um esquema especulativo e muito menos experimentalmente. Falando de ribossomos, eles são tão bem estruturados que, quando decompostos em suas partes componentes por catalisadores químicos, em longos fragmentos moleculares e mais de 50 proteínas diferentes, eles se reformam em um ribossomo funcional assim que as forças químicas divisivas são removidas de qualquer enzima ou maquinário de montagem e continuar a trabalhar. Projete algumas máquinas que se comportem assim e eu pessoalmente construirei um templo em seu nome. Uau! Que incrível! Como o nome mesmo desse bioquímico, Otângela? É Eugene Koonin. Koonin. Maravilha, um russo. E vamos continuar com seus slides, então? Mais maravilhas virão, com certeza, Otângelo. Próximo? Esse? Vamos lá. Nas bactérias, a transcrição e tradução
estão ligadas no tempo e no espaço. Ao contrário dos eucariotos, onde a transcrição e a tradução ocorrem em compartimentos celulares separados, nas bactérias, esses dois processos são acoplados espacial e temporalmente. Próxima. Essa é a imagem de Pelagibacter ubique, a menor bactéria conhecida. Ela pode servir para ter uma ideia da complexidade que o primeiro ser vivo tinha que ter. Então surge a pergunta, como poderia ter surgido prebioticamente esse sistema de transcrição e tradução acoplado descrito anteriormente? Próximo. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, Otângelo. Está muito interessante. É a área que eu talvez mais aprecie na ciência. Todas essas maquinarias, essa bioquímica. Otângelo, mas dizem na aula de biologia que surgiu naquela sopa ácida escaldante venenosa um ser rudimentar. Inclusive, tem muitos cristãos que acham que a evolução ocorreu e que Deus só interferiu muito tempo depois. E que, de fato, a primeira vida foi uma coisa rudimentar, uma mebazinha qualquer, rudimentar. Você já ouviu essa história também, professores de biologia falam isso. Surgiu lá uma coisinha, uma mebinha, uma mebinha. Vamos falar assim, né? Em português acho que todo mundo entende, uma mebinha. Isso aí é a mebinha que o professor disse que é rudimentar? Foi isso que você mostrou? Na verdade, Marcos, essa Pelagibacter ubique é uma bactéria que, vamos dizer, num tempo evolutivo, ela surgiu apenas há mais ou menos 1,5 bilhões de anos atrás. Mas ela surgia de um streamlining, ou seja, ela, na verdade, há 3,5, 4 bilhões de anos atrás, teria sido muito mais complexa e depois ela teria sofrido uma devolução, ou seja, ela teria se simplificado. E nós sabemos que, por exemplo, as cianobactérias, que são alegadas de ser as bactérias mais antigas que surgiram supostamente há 3,5 bilhões de anos atrás, são muito mais complexas, porque elas têm fotossíntese oxigênica e tudo mais. Ou seja, se nós vamos lá para trás, bem aonde a vida começou, teoricamente, se nós seguimos as evidências, a vida lá atrás deveria ser muito mais complexa ainda do que a Pelagibacter ubique, que viria 2, 3 bilhões de anos depois. Mas vamos supor que essa aí seria a primeira. Essa aí, ela vive livremente nos oceanos, ou seja, ela tem a capacidade de receber os nutrientes que ela precisa para depois metabolizar os aminoácidos que ela precisa para fazer as proteínas. Ela tem 1,3 milhões de nucleotídeos, ok? Isso é o genoma dela. Agora, vamos supor que esse genoma teria surgido por mecanismos aleatórios, não evolutivos, porque você não tinha evolução para a vida começar. Qual seria a chance de você, por acaso, ter um genoma sequenciado de uma forma correta, complexa, com 1,3 milhões de nucleotídeos? Seria 1 por 10 na potência de 722 mil. Ou seja, nós temos 10 na potência de 80 átomos no universo. Ou seja, a chance de ter esse genoma, por acaso, é infinitamente menor do que o número do que encontrar um átomo dentro de todos os átomos dentro do nosso universo. E diria que isso está no impossível, literalmente. Otângelo, esgota os recursos probabilísticos do universo. O limite de Borel, nem falar, né, sobre esse limite. O limite de Borel ficou atrás, ordens e ordens e ordens, infinitas ordens de grandeza para trás. Os recursos, não tem sorte no universo, porque diz que no multiverso, esse universo é sortudo, né? A gente está num universo super sortudo, por isso que a vida surgiu aqui. A gente calculou o limite probabilístico desse universo sortudo, não tem sorte nem sequer para fazer essa bactéria aí, né? Ordens e ordens de grandeza menos de recurso probabilístico. Concorda, Otângelo? Não, até mesmo de conseguir uma das 1.300 e poucos proteínas numa célula
com um tamanho médio, vamos dizer, de 300, vamos botar 300 aminoácidos, já as possibilidades, os recursos que nosso universo teria já esgota, ou seja, você não consegue sequer uma dessas 1.300 proteínas pelo acaso. É uma fé, seria uma fé irracional, a fé na evolução, Otângelo? Seria uma fé nem na evolução, seria uma fé na pura sorte, né? Porque não tinha nem evolução ainda no mundo prebiótico. Tinha, não sei se você conhece essa história no Brasil, nós uma vez tivemos no Congresso os anões do orçamento. Você acompanhou essa história aqui no Brasil? E um deles se chamava João, eu falo no meu livro Fomos Planejados, João alguma coisa que eu não lembro. Aí perguntaram para ele assim, por que você tem tanto dinheiro? Ele falou, ganhei 257 vezes seguidas na loteria. É muito mais do que eu... obviamente ninguém acreditou, né, Otângelo? Falou, cara, esse cara tá mentindo. Evolucionistas, então, acreditariam nos anões do orçamento? Porque você tem que ganhar seguidas e seguidas vezes. Você tem que ganhar na máquina que faz a máquina do ribossoma, né? Você tem que ganhar na máquina que faz a máquina que faz a máquina. Você tem que ganhar em todos aqueles componentes. Tem que ganhar em todas essas checagens. É muito mais do que 250 vezes ganhar na loteria cósmica e seguidamente, não seria? Com certeza, e nós sabemos que as moléculas básicas, como nucleotídeos, aminoácidos, fosfolípidos e carboidratos, em vez de complexificar, nós sabemos por experimentos científicos que essas moléculas elas se desintegram, elas se tornam asfalto. Então, em vez de se ir em direção à vida, elas vão à direção de ficarem ainda mais decompostas e simples, ou seja, a origem da vida por meios naturais não desenhados está no nível do absolutamente impossível. Muito bem. Próximo slide. Vamos colocar aqui. O que você quer falar com ele? É um trabalho da Nature. Isso. Então, esse trabalho aí é bem recente. Saiu em 11 de maio de 2022. Então, um mês e meio atrás. Vamos ver o que eles dizem aqui. Em maio desse ano agora, a Nature publicou um artigo, um cenário prebioticamente plausível de um mundo de RNA peptídeo. Eles escreveram, o conceito de mundo RNA é um dos pilares mais fundamentais da teoria da origem da vida. Ele prevê que a vida evoluiu a partir de moléculas de RNA autorreplicantes cada vez mais complexas. A questão de como esse mundo de RNA avançou para o próximo estágio, no qual as proteínas se tornaram os catalisadores da vida e o RNA reduziu sua função predominantemente ao armazenamento de informações, é um dos enigmas mais misteriosos da evolução. Aqui mostramos que bases de RNA não canônicas, que são encontradas hoje em RNAs de transferência e ribossômicos, que são consideradas relíquias do mundo RNA. São capazes de estabelecer a síntese peptídica diretamente no RNA. Próxima. A química descoberta cria moléculas quiméricas complexas de RNA decoradas com peptídeos, o que sugere a existência inicial de um mundo RNA peptídeo, do qual a síntese de peptídeos ribossomais pode ter emergido. A capacidade de cultivar peptídeos em RNA com a ajuda de nucleocídeos vestigiais não canônicos oferece a possibilidade de uma coevolução precoce de RNAs e peptídeos conectados covalentemente que então poderiam ter se dissociado em um nível mais alto de sofisticação para criar a proteína dualista de ácido nucleico, mundo que é a marca registrada de toda a vida na Terra. Próximo. A transcrição e tradução é um processo interdependente e, portanto, explicar sua origem torna-se muito mais complicado.
A origem de ambos os processos devem ser explicados. Um processo sem o outro não faz sentido. Não produz nada que possa ter alguma função ou razão de ser individualmente. Próximo. A RNA polimerase é outra máquina ultra sofisticada existente em todas as formas de vida e, portanto, essencial à vida também. Sugerir que alguns peptídeos de RNA aleatórios se desenvolveriam por sorte e se transformando em nanomáquinas tão altamente eficientes e sofisticadas é pura bobagem pseudocientífica. A menos que um criador superinteligente estivesse envolvido, tais sistemas nunca existiriam. Qualquer outra afirmação é simplesmente irracional. Otângelo, olha aí, essa figura é sensacional, não estou conseguindo me resistir aqui. Normalmente eu fico mais quieto, não interfiro, mas você está me provocando, Otângelo. Otângelo, olha aí, são duas mãozinhas. Pessoal, você viu nesse slide aí? O pessoal aqui da técnica vai colocar o slide de novo. Gente, dá uma olhada, são duas mãozinhas, tá vendo ali na parte de baixo, que ficam tricotando as nossas proteínas, e vem um pendrive, que é o transfer, o RNA mensageiro, né, que traz a informação, e a máquina seguindo é uma máquina cibernética, tá sintetizando as proteínas, trançando essas proteínas. Então não dá para explicar só o RNA, não dá para explicar. O ribossomo associa os dois mundos em si mesmo, não é assim? Você tem RNA e proteína no ribossomo, e sem ribossomo não tem vida, sem essa máquina fantástica, sem o RNA que traz a informação, sem todo o conjunto. É um dilema ovo-galinha, que não dá para resolver pela evolução? O que você acha, Otângelo? Ovo, galinha, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha nesse sistema seu? Como eles chamam, o dogma da biologia, né, que vai do DNA para o mensageiro RNA, que depois vai para a proteína. Se nós tivéssemos apenas a evolução do DNA, o DNA vai armazenar a informação, mas se não tiver a polimerase RNA que faz a transcrição, e não tiver também o ribossoma que faz a tradução, essa informação não pode ser expressada e não tem função nenhuma. Então, e o ribossoma também. Por que o mundo prebiótico iria desenvolver um ribossoma se não tiver o RNA mensageiro com a informação para ser traduzida, para depois fazer proteína? Ou seja, estamos falando aqui de um sistema que é irredutivelmente complexo e interdependente. Tem que ter todos os players, todos os jogadores têm que estar em campo para poder trabalhar e fazer o que a vida precisa, ou seja, máquinas moleculares que são as proteínas. Então, nós temos o DNA que precisa de proteínas que fabricam o DNA, mas temos também o DNA, ou seja, um precisa do outro. O DNA precisa de proteínas, mas proteínas dependem da informação do DNA. O que veio primeiro? Qual que é a galinha ou o ovo? A galinha, eu digo aqui, né? Digo também no meu livro Fomos Planejados, né? Que a galinha veio com o ovo dentro, né? Não tem como. O Tângelo, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi formado. Ele falou, haja ribossomas, ou ribossomos, como alguns chamam, e houve ribossomas. Você entende assim? Ele falou, olha, ele planejou, ele pensou, ele é como você, ele sentou lá na sua mesa, ele planejou, ele pensou todas as partes, fez uma fábrica totalmente automatizada, não precisa de nenhum funcionário, né? Só ligar o botão, tudo funciona. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi criado, gente. Ele ordenou. Parece que eu tinha um livro que dizia isso. Salmos 33:9, Salmos 33:6, diz que ele soprou o universo com o sopro da sua boca.
e ele ordenou e a ribossoma se fez. Foi assim? Você também entende, como eu, que ele fez pronto, que não teve evolução nenhuma, que Darwin não é amigo de Deus, na realidade é uma teoria que contradiz a palavra de Deus, e que a gente não tem que ter associação nenhuma com a evolução, porque tudo indica que tudo foi feito pronto? Com certeza, Marcos. E, na verdade, nós não vamos ter muito tempo nessa live, mas tudo começa com o próprio universo, começa com as leis da física, começa com o átomo, que para ser estável precisa ter as energias, as quatro forças fundamentais com a força correta, precisa ter as massas dos quarks, que fazem as partículas subatômicas, os prótons, os nêutrons na composição certa, precisa ter um neutrônio um pouquinho mais massivo do que o próton. Se não tiver isso, não tiver átomos estáveis, não teria moléculas, não teria vida. Ou seja, tudo tem que começar pronto, desde zero. E isso se estende tanto na física, na bioquímica e na biologia também. Então, esse conceito de complexidade irredutível, promovido por Dewey, ele é genial, e ele realmente demonstra aquilo que nós vemos na natureza, que tudo tem que ter sido criado pronto, desde zero. Deus falou e Deus fez pronto, a vida pronta, os animais, a biodiversidade pronta para poder se adaptar à natureza. Então, essa história de evolução também é evolução teológica, isso é uma coisa que eu não concordo. Se tiver tempo um dia, nós podemos fazer uma live sobre quais são os mecanismos reais que estão envolvidos na construção de organismos celulares complexos. E nós veremos que tem muito mais do que apenas informação genética, mas tem epigenética. Existem 45 diversos códigos e linguagens epigenéticas que são envolvidas na formação de organismos complexos. Então, na verdade, é tudo muito mais complexo. Não existe nada simples na biologia, Marcos. Otângelo, olha, gente, tem uma quantidade incrível de slides fantásticos aqui, que a gente não vai ter mais tempo de apresentar, tem 1 minuto só. Essa última fala eu vou deixar como suas considerações finais, porque você vai voltar. Com certeza absoluta, gente, vocês gostaram demais do Otângelo, não foi? E eu vou ter que terei que interromper essa entrevista fantástica que o Otângelo nos deu, porque o tempo acabou. Eu nem vou deixar ele fazer as considerações finais, porque o Otângelo deu um show. E, Otângelo, você já está convidado para o próximo, a gente vai continuar a sua coleção fantástica. Você só fala um tchau aí para todo mundo, você tem 2 segundos. Eu agradeço, Marcos, a todos que nos ouviram. Espero que vocês tenham gostado da live. Muito obrigado ao programa, muito obrigado a você por ter me convidado. Aguardo para podermos continuar nosso papo. Foi bacana, foi demais. Obrigado. Então, pessoal, aguarda aí. Otângelo Grasso, retorno 1, 2, 3. Nós convidaremos ele para continuar essa palestra fantástica. Você ficou impressionado, eu também fiquei. Eu fiquei emocionado. Eu conheço bioquímica já há muito tempo, trabalho nessa área. Eu fiquei extremamente emocionado com a palestra do Otângelo. Com uma vida espetacular, assombrosamente maravilhosa. Você gostou, não gostou? Então assista esse programa várias vezes para entender muito bem, para você estar pronto a dar a razão da sua esperança. Pronto para dar a razão da sua esperança. Assista todos os programas Fé e Ciência, a nossa playlist IPP TV, IPP Play, assista lá, acesse e esteja sempre conosco. Até o próximo Fé e Ciência.